Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Mateus, capítulo 5, versículos de 6 a 12 é a nossa leitura dessa noite. E de um tema um pouco... Na verdade, é um tema simples, mas que ele é complexificado pela nossa sociedade e pelo cenário atual, evangélico, não só no Brasil, mas em outras partes. Porque eu tenho certeza que você, por exemplo, essa semana, enquanto eu estava no intervalo de uma das minhas aulas lá na universidade, eu saí, né, meus alunos foram também, e aí eu saí para o intervalo, e eu começo a andar pelos corredores da universidade, e eu rapidamente encontrei um grupo de jovens ali com um violão, uma Bíblia, e eles estavam lendo a Bíblia, e eles estavam cantando louvores, eles estavam orando, e isso só acontece em um país, em uma cidade, em um local em que há liberdade de crença, liberdade religiosa, não é? Caso contrário, isso não seria possível. Eu já encontrei em Bauru, que é da onde a gente passou a maior parte da nossa vida, ali na região de Bauru, tinha um senhor que ele virou até cidadão da cidade, assim, ganhou chave da cidade e tudo mais. Ele pregou por mais de 30 anos na Praça Rui Barbosa. Era uma praça, uma das principais praças da cidade de Bauru, e todo dia aquele senhor estava lá com o seu microfone, pregando, podia fazer sol, chuva, não interessava, ele estava ali pregando, sinal de um país que vive liberdade de crença, né? Eu já vi aqui também, em Sumaré, próximo ali do viaduto às vezes, ou até mesmo próximo da rodoviária, também sempre tem alguém. Ou seja, a gente tem essa imagem no nosso imaginário, a gente tem essa referência, né, de pessoas ocupando espaços públicos e ocupando espaços privados, porque a igreja é um espaço privado, né, do ponto de vista legal, assim, é um prédio privado, de uma instituição. Mas também nos espaços públicos há muita referência à fé, especialmente a fé cristã católica, mas também já há muitos elementos que remetem à fé cristã protestante, né? Quantas cidades não têm a Praça da Bíblia? Já viu a Praça da Bíblia? Tem muita cidade que tem a Praça da Bíblia, tem praça que leva nome de Martin Luther King. Então, não tem só praça que leva nome de santo católico, né? Então, há uma liberdade religiosa, sobretudo há uma liberdade religiosa de nós evangélicos e dos nossos irmãos católicos. Outras religiões sofrem um pouco menos, mas legalmente eles têm liberdade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque há uma confusão que se cria sobre o termo perseguição e sobre esse acréscimo de perseguição religiosa. E essa confusão, basicamente, ela se dá, primeiro, pela não identificação e pelo não entendimento do que é, de fato, o significado da palavra perseguição. Então, é um desconhecimento semântico mesmo. O que é que a palavra significa? Então, perseguição é do ato de perseguir, é sobre você perseguir alguém, um grupo, uma instituição, tem essa relação. Então, primeiro há essa confusão por parte dessa ignorância a respeito do termo mesmo. Mas também há uma confusão que acho que é a que mais se percebe, pelo menos é a que mais gera influência, que é criar-se um cenário de que a ideia de ser perseguido seja uma ideia que deva causar medo. Que a ideia de ser perseguido seja uma ideia que deva causar desespero, terror, fúria, indignação, algo completamente distante do que o próprio Jesus nos ensinou sobre o comportamento de quem é perseguido. E por isso nós leremos esse texto, que é um trecho do Sermão do Monte, o início do Sermão do Monte. Diz assim, palavras do próprio Jesus para nós. Tá? Eu leio na Nova Versão Transformadora, mas não vai estar muito difícil muito diferente do que está na sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados.
Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Amém? Palavra de Jesus para nós. Paralelo a esse tipo de confusão que eu disse para vocês aqui, também há um outro tipo de confusão, que é aquela pessoa que tem a síndrome de ser perseguido. Já conheceu alguém assim? A pessoa que tem a síndrome de que está sendo perseguida e de que tem alguém tentando fazer alguma coisa contra ela o tempo todo, não é? Eu tenho certeza que você já trabalhou com alguém assim. Então, eu, por exemplo, trabalhei com várias pessoas assim. Pessoas que ou elas não executavam bem o seu papel, o seu trabalho, a sua função, ou elas eram chatas, e as pessoas ficavam longe delas. Elas eram pessoas que tinham um comportamento, uma relação com o outro, de olhar de superioridade, sabe? De olhar de se considerar melhor e mais santo e mais puro. E, na verdade, ela estava só sendo inconveniente mesmo. Conhece alguém assim? Já conheceu alguém assim? Espero que você não seja essa pessoa assim. Mas, fato é que essas pessoas, que nós convivemos com muitas delas, vez ou outra, diante de alguma crítica que elas recebem, diante de alguma punição que elas recebem, elas soltam a expressão: mas isso está acontecendo porque eu estou sendo perseguido. Estou incomodando. Está incomodando, mas não pelo Espírito, né? Está incomodando de outro jeito, né? Mas essa é a ideia: não, eu estou incomodando. As pessoas estão percebendo que eu sou de Jesus e elas não aceitam. Então há um grande equívoco aqui. Porque, primeiro que, uma coisa que a gente precisa entender quando a gente se aproxima do texto sagrado, especialmente dos evangelhos, é que as boas novas, elas não são bons conselhos, elas são boas novas. São uma mensagem que traz para nós a realidade de um novo jeito de viver. Como é que a gente vive como Jesus no mundo em que Jesus viveu? A gente vive praticando as boas novas que Ele nos deixou. A gente vive imitando Jesus, com essa expectativa de que, ao imitá-lo, nós receberemos dele mesmo graça para lidar com os conflitos que nós vamos passar, e inevitavelmente vamos enfrentar. Então, evangelho, que são as boas novas, não é igual, não tem o mesmo peso do que bons conselhos. Quando nós nos aproximamos desse texto, por exemplo, o texto fala sobre pessoas que têm fome e sede de justiça. N.T. Wright vai dizer que justiça aqui tem a ver com fome e sede de santidade. Gente que está envolvida, dedicada em buscar ser santo como Deus é santo. Como resposta ao próprio texto bíblico que diz: sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. Então, para o N.T. Wright e para outros comentaristas, justiça aqui tem a ver com fome e sede de Deus. Fome e sede de santidade. Por quê? Porque o indivíduo sabe, nós sabemos que nós não alcançaremos por nós mesmos justiça, que nós não alcançaremos por nós mesmos santidade, mas fato é que se você tem fome e sede de Deus, em Deus você será plenamente satisfeito. Amém? Então, primeira coisa é que há aqui um anúncio sobre como vivem ou quais as características de quem busca a justiça. E buscar justiça como ter fome e sede de Deus
por mais santidade, é igual a ser saciado por Deus. Disse o próprio Jesus. Esses que têm fome e sede de justiça são felizes, são bem-aventurados. Por quê? Porque eles serão saciados. Mas o texto também fala sobre os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? São pessoas que estão dispostas a servir, a amar, a perdoar, a ser generoso no mundo. Ser misericordioso é estar disposto a responder à maldade que o feriu com bondade. Porque não foi exatamente isso que Jesus fez conosco? Respondeu à maldade que o fizemos com bondade. Então, ser misericordioso, para que nós sejamos tratados com misericórdia, é essa consciência de que em Deus, e por meio do Espírito Santo, eu posso buscar, estar disposto para reagir a tudo que me fazem de mal, com o bem. É essa disposição de amor, de serviço, de generosidade. Para que nós sejamos tratados com misericórdia. E o texto fala sobre aqueles também que têm o coração puro. Pureza de coração. No discurso, na análise do discurso, há uma ideia, um conceito que chama-se ethos. O conceito de ethos é o conceito que traz a ideia de que o indivíduo não precisa ser, ele precisa parecer que é. Entende bem? Então, por exemplo, eu no meu caso que trabalho com internet, com jornalismo, com redes sociais, eu analiso discursos dos sujeitos nas redes sociais. E a lógica do discurso é mais ou menos a seguinte: o sujeito não precisa comprovar que ele é, ele precisa parecer para a sua audiência, ou seja, para os seus seguidores, que ele é assim. E assim ele cria o seu nicho, o seu público, a sua fanbase, né, de pessoas que vão estar engajadas naquilo que ele publica, naquilo que ele vende, em todo aquilo que ele faz. Mas o sujeito não comprovou que ele é daquele jeito, mas ele parece que é. Agora, quando nós olhamos aqui para isso que Jesus nos diz sobre bem-aventurados os que têm o coração puro, é o oposto desse conceito de ethos. Porque ethos é a respeito daquilo que o sujeito parece ser, não necessariamente que ele é. Mas ter o coração puro é a respeito daquilo que é por dentro. E aquilo que ele parece ser, aquilo que está visível aos nossos olhos sobre aquela pessoa, é de fato um reflexo daquilo que ela mesma é por dentro de si. Então, os puros de coração, que são essas pessoas que verão a Deus, são as pessoas que têm o interior purificado pelo sangue do Cordeiro. Então, com a alma limpa, não por próprios méritos, mas por reconhecimento de sua insuficiência e prostração diante daquele que é. Entende? Então, ser puro de coração é essa vida em que o nosso interior transforma o nosso exterior, em que nós não estamos preocupados em comunicar aquilo que parecemos ser, mas em que estamos preocupados em vivermos uma vida que nos transforma por dentro, e que bom será se os outros verem aquilo, mas não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é o que está dentro da gente. E viver com o coração puro, buscar ter o coração puro, é o caminho para ver a Deus. Jesus também diz aqui que bem-aventurados são os pacificadores. E isso é um pouco difícil no contexto atual, né? A gente é um pouco tentado a arrumar treta, não é? Especialmente na internet. E fala aqui um réu confesso. Mas alguém, reabilitação. Ser um pacificador é ser alguém dedicado em evitar os conflitos, em trazer harmonia, trazer uma consciência de que a guerra, seja ela qual for,
ela não traz proveito algum para ninguém. Então, ser um pacificador é ter essa consciência renovada de que nós estamos nos dedicando na missão de remover a raiva do mundo. Remover a raiva do mundo. Não o Marquinho, a raiva que interpretou aqui, outra raiva. Ser um pacificador é esse exercício, esse compromisso, essa missão de agir no mundo como alguém que se dedica, em ser alguém que evita os conflitos, em ser alguém que pacifica os ambientes, que traz paz entre as pessoas e que remove a raiva e substitui a raiva que habitava nos corações pelo amor. Pelo amor. E eu não canso de dizer que só há uma forma da gente ser identificado como discípulo de Jesus. E não é pela raiva. Sabia disso? Se você está com muita raiva, as pessoas não estão identificando Jesus. Agora, a identificação de Jesus na nossa vida é por meio do amor. É assim que as pessoas olham para nós e dizem: eis aí um discípulo, uma discípula de Jesus. Mas, quando a gente pensa que existe, em certo sentido, uma promessa de Jesus, não muito boa no sentido, a primeira parte dela não é muito boa, né? A promessa de que você vai ser perseguido não é muito boa. Mas a promessa seguinte é de que você receberá o reino. Aí é muito boa. É preciso entender de que tipo de perseguição a gente está falando. É preciso ter muito claro o que é ser perseguido segundo o próprio Jesus. Para que a gente não caia em nenhum tipo de falácia, para que a gente não caia em nenhum tipo de falsa doutrina, para que a gente não caia em nenhum tipo de ideologia. E há duas especificamente, aliás, eu acho que apenas duas. Tem gente que pode olhar para a moto e dizer assim: estão perseguindo a igreja. Não, é só alguém sem noção, entendeu? Primeira coisa é que nós somos ou seremos perseguidos por causa da justiça. Somos ou seremos perseguidos por causa da justiça. E a afirmação que antecede essa fala de Jesus é que essas pessoas perseguidas por causa da justiça são felizes, bem-aventurados. Elas não esbravejam, elas não estão com raiva, elas não estão com ódio. Elas são felizes. E, como eu disse no início, a ideia aqui de justiça é a ideia de busca por santidade. É a ideia de que a minha vida é dedicada na direção daquele que me amou, dessa forma que nós cantamos aqui, um amor que nos surpreendeu, um amor que nos trouxe um novo sentido de vida, um amor que nos fez enxergar a vida, o mundo, as pessoas, tudo em nossa volta de outra forma. Esse amor pelo qual nós fomos amados, é a Ele que nós buscamos, é esse tipo de vida que nós recorremos e é essa justiça que nós almejamos. O texto não fala de justiça dos homens. O texto não fala de injustiça dos homens. O texto fala justiça tem a ver com santidade, fome e sede de Deus. E uma pessoa que tem fome e sede de Deus, ela age como Jesus no mundo. E se ela age como Jesus no mundo, o que aconteceu com Jesus? Cruz. O mundo, e eu acho que essa é a beleza do Evangelho.
O mundo não está preparado para uma resposta amorosa diante da maldade que rege o seu sistema. O mundo não sabe como reagir diante de um povo que decidiu amar a Jesus e amar as pessoas, até mesmo aquelas pessoas que os odeiam. O mundo não sabe como reagir. Então o mundo odeia essas pessoas. O mundo persegue essas pessoas. Mas não pelo seu comportamento, não pelas suas ideologias, mas porque são pessoas que estão buscando santidade, elas estão com fome de Deus. Elas querem mais de Deus, e isso forja quem elas são. Isso muda por dentro quem elas são. Isso não apenas evidencia novo nascimento, mas comprova frutos do Espírito. E a boa notícia é que diante da perseguição, além de nós sermos felizes, se formos perseguidos, há algo que os perseguidores não conseguem tirar dessas pessoas que são perseguidas por causa da justiça. Você sabe o que é? Tem uma coisa. Podem nos tirar tudo, os nossos bens, os nossos familiares, podem decepar o nosso corpo, mas tem uma coisa que eles não conseguem tirar de nós: a comunhão com Deus. E é isso que os enfurece. Não há ninguém que consiga tirar a comunhão que Deus tem disponível para nós. A comunhão acessível que Ele tem para nós. Podem nos tirar todas as coisas, mas não podem nos tirar a presença do Senhor em nós. Então, a primeira coisa é isso: ser perseguido por causa da justiça. Mas Jesus também diz o seguinte: felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição. Então só há duas formas de ser perseguido, segundo a Bíblia: ou pela justiça, ou por causa de Jesus. Ou por uma busca por santidade, ou por uma busca de se parecer com o nosso Senhor. E santidade é buscar fazer tudo aquilo que o Senhor faria em nosso lugar. Isso é ser santo. Buscar agir no mundo como o Senhor agiria no nosso lugar. Buscar responder ao mundo como o Senhor responderia em nosso lugar. Isso é ser santo. E viver como Jesus implica algumas consequências. Porque veja bem, há um momento só do texto sagrado que você percebe Jesus tipo assim, bravão mesmo, né? Que ele tipo assim, perdeu a paciência mesmo assim, saiu chutando tudo. Você lembra dessa história? Tem uma vez só. E engraçado, né? Não foi com a galera lá de fora, né? Foi com o pessoal do templo, com a liderança. Gente que está vendendo a fé, mercantilizando a fé. É esse povo que deixa Jesus furioso. Mas tirando esse episódio, todo o resto são relatos de Jesus agindo no mundo com amor e bondade, não é? Ele curando as pessoas, ele ensinando as pessoas, ele multiplicando comida, ele fazendo o povo ter vinho na festa. E mesmo assim, não gostaram dele, odiaram ele, crucificaram ele.
Então, qualquer outra forma, qualquer outra ideia que se tem de perseguição, que não seja uma vida que comunique o amor de Jesus, não é perseguição. É oportunismo, é qualquer outra coisa. Ser perseguido por causa da justiça e por causa de Jesus é ter a consciência de que fomos afetados pela mensagem que transforma quem nós somos, nos envia para o mundo para informar que há nova gente vivendo através de mim, de você, e essa nova gente que nós somos, ama, vive pacificando, vive misericordiosamente no mundo, vive amorosamente no mundo, vive com o coração puro, porque está buscando santidade aqui dentro, não quer parecer que é, mas quer ser de verdade, no quarto, em secreto. Nós não podemos nos enganar com qualquer discurso que aponte para outra realidade que não seja a verdade dita pelo próprio Cristo. E tem um problema perigosíssimo nisso, que é trocar a expressão felizes, bem-aventurados, por medo. Porque não há um lugar do texto sagrado que diz que nós devamos ter medo se formos perseguidos. Que nós devamos ter raiva. Miroslav Volf, um teólogo croata, ele disse que o Ocidente se afasta da realidade das igrejas primitivas quando o assunto é perseguição, porque aquelas pessoas, eles buscavam comunicar a mensagem do Evangelho e comunicar o poder do Evangelho por meio de uma vida santa mesmo. Mas o Ocidente busca por meio de poder político. Complicado. E essa ideia é a ideia que traz medo para as pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, a boa notícia para nós é que no amor não há medo. O perfeito amor expulsa o medo. O medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Portanto, se Jesus diz o seguinte para nós: alegrem-se e exultem, não há por que temer. Podemos descansar. Primeiro porque a realidade, a verdade nua e crua é de que não tem ainda aqui, né? Se você conversar com missionários em terras perseguidas, você vai ver o que é de fato ser perseguido por causa de Jesus. E eu sei que muitos de vocês já ouviram testemunhos assim. Não tem nada parecido aqui. Segundo porque essas pessoas são privilegiadas diante da história da igreja. Porque são pessoas que são comparadas com os antigos profetas que também foram perseguidos. Mas como é que nós vivemos então? O apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, e aqui eu quero concluir. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Então lembrem-se, recapitulando, nós somos perseguidos ou seremos perseguidos por causa da justiça. Nós somos ou seremos perseguidos por causa de Jesus. E quando isso acontecer, nós devemos nos alegrar, ok? E como que a gente faz, então, para evitar essa confusão toda? Paulo lhe dá conselhos para o Timóteo, que são os seguintes.
Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensine estas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então, conselhos práticos de Paulo para a gente evitar confusão. Não perca tempo discutindo coisa que não... Entendeu? Perca seu tempo. Ao invés disso, exercite-se na devoção. Não deixe o seu coração ser tomado pelo medo dos fantasmas que colocam na sua cabeça por aí. Em vez disso, se lembre que a sua esperança, que a minha esperança, que a nossa esperança está no Deus vivo. Não seja dominado pela raiva, pela ira, pelo ódio. Ao invés disso, seja exemplo nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Amém? Vamos orar. Ore ao Senhor, você primeiro, apresentando o seu coração diante dEle. O Senhor pode remover o medo, o Senhor pode remover a raiva, o Senhor pode reanimar os nossos corações para que a gente siga cumprindo com a missão de sermos misericordiosos, pacificadores, gente do reino, gente nova, gente como foi gente Jesus. Jesus querido, Deus nosso Pai, fonte inesgotável de amor, de graça, de bondade e de paz. E de paz. O Senhor nos disse que se nós tivéssemos fome e sede de justiça, fome e sede do Senhor, fome e sede de santidade, nós seríamos saciados. Mas a verdade é que só o Senhor pode gerar essa fome em nós. Só o Teu Espírito Santo pode fazer isso por nós.
Então, eis-nos aqui, Senhor, desejando por fome e sede do Senhor, da Tua justiça, da Tua palavra, da Tua vontade. Sacia-nos, Senhor. Sacia-nos, Senhor. Usa as nossas vidas para sermos pessoas que estão dispostas a agir no mundo com bondade, com mansidão, com domínio próprio, com amor. Que as nossas palavras sejam temperadas com amor. Com amor. Que a alegria seja a nossa marca. Não o medo, não a ira, não o ódio, mas a alegria de quem é plenamente satisfeito no Senhor, de quem confia e tem todas as esperanças, toda a nossa esperança no Deus vivo. Ajuda-nos a agir no mundo como aquelas pessoas que removem a raiva do mundo e enxertam amor onde havia raiva. E Deus, se o Senhor nos achar digno de sermos perseguidos pela Tua justiça e pelo nome sobre todo nome, o nome de Jesus, se o Senhor nos achar digno disso, se o Senhor der a nós esse privilégio, que não nos falte a alegria, que não nos falte celebração, que não nos falte coração contrito, que não nos falte regozijo na Tua presença, Senhor. Que seja assim, Senhor. Que seja assim para a honra, para a glória do Teu santo e bendito nome. E para o nosso bem. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, esse que nos ensinou a ser gente de verdade no mundo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que de forma incompreensível amou a nós, que viramos as costas para Ele, que a comunhão, que a consolação, que a alegria do Espírito Santo seja com todos e com cada um de nós aqui, e com todo o Teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra até o dia que o Senhor vier. No nome de Jesus. Amém. Amém.